Bom dia, paz e graça em nome de Jesus. Meus amados irmãos, hoje eu vou falar algo polêmico, que muitos falam disso e outros falam contra. E hoje eu quero falar do dízimo. É que tem muita gente que, para ele, é dízimo, se não pagar o dízimo não mora no céu. Primeira coisa que eu digo assim, ninguém é obrigado a pagar o dízimo, viu? Mas se você tiver um desejo no seu coração, colocado por Deus para você dar o dízimo, dê o dízimo, mas dê todinho de tudo que você ganhar, viu? Pelo outro lado, o dízimo, ele não é mais aquilo que era antes, porque antes era uma ordenação para o povo de Levi, que aquele povo todo desse o dízimo a Levi, porque Levi precisaria e o povo dele se dedicar somente à igreja do Senhor. E os outros tudo tiveram herança de gado, terra, menos Levi e seu povo, porque a herança de Levi era o próprio Deus, era a herança de Levi. Pelos dias de hoje que nós vivemos, não é mais para nós pagar dízimo, gente, porque o dízimo é Velho Testamento, ele termina em livro de Malaquias, Velho Testamento, e começa uma nova etapa em Coríntios, 2 Coríntios 9, de 5 em diante, fala sobre oferta, contribuição, aquilo que você sentir no seu coração, para que você não peque. Porque quando você sente no seu coração, você vai dar aquilo que você sentiu no seu coração e você não vai pecar, você não vai ser uma pessoa amaldiçoada, você não vai ser uma pessoa avarenta. Agora tem outro detalhe também, que no Novo Testamento, se você é membro da igreja, se você participa dela, você ganha. E se você não dá nada para ajudar naquela igreja, você é uma pessoa avarenta, que nunca quer dar nada para ajudar a obra do Senhor crescer. Porque você sabe que hoje tudo depende de uma situação financeira, dentro de uma casa, de uma congregação, precisa de uma situação financeira para que aquela igreja possa ser trocada uma lâmpada, possa só pagar energia, possa comprar um ar-condicionado, possa comprar uma tinta para pintar, possa comprar uma cadeira para sentar. Mas isso é aquilo que você colocar, que Deus colocar no seu coração. Porque hoje também a gente vê muitas pessoas que são falsas, que são pessoas de mau caráter, que estão pedindo voto e dizendo que é Deus que está lá, e é mentira. Eu afirmo e digo, é mentira desses homens que pedem voto. Eles são mentirosos, são falsos, são enganador e mau caráter, porque eles ficam pedindo voto, coisas que Deus nunca pede uma coisa adiantada de ninguém. Deus não pede voto de ninguém. Ele ainda disse: se você fizer um voto, pague logo. Porque o voto, não devemos fazer voto de tolo. E esse povo que está fazendo voto porque o homem pede, vocês estão fazendo voto de tolo. Vocês estão fazendo um voto de tolo que não vai servir para vocês, e Deus nunca vai cumprir com aquilo que aquele homem está falando lá, porque Deus não está lá.
Deus não é engano, Deus não é comércio, Deus não é supermercado, Deus não é de troca, Deus não é de me dar lá e toma cá e me dá lá. Porque os votos que alguém fez dentro da Bíblia, gente, foram poucos, e aquela pessoa fez um voto porque sentiu no coração, que nem Ana sentiu no coração que era estéril, não podia ter filho, então ela prometeu a Deus que se tivesse, daria o filho dela à congregação para ser sacerdote da época. E Jefté também, que numa luta travada, se vencesse, a primeira pessoa que saísse da casa dele, enquanto dele, ele sacrificaria ao Senhor. Então saiu a filha dele, Jefté foi sacrificar. Gente, olha, as coisas não é brincadeira. Deus não é de venda, Deus não é de troca. Deus, ele dá o favor pra gente conforme a sua necessidade, a sua precisão. A Bíblia diz que bater e pedir que vos se dá, mas não por deleite da vida de certas pessoas, entendeu? Porque tem certas pessoas que estão enganando vocês dentro das igrejas, pedindo voto, pedindo dízimo, pedindo tanta coisa, e o dízimo não é mais obrigatório. O que está sendo obrigatório é Coríntios, 2 Coríntios 2, 9, 5 em diante. Então, vá fazer o que está escrito em Coríntios para você não pecar. Porque se você concordar com esses homens dar dízimo, e se você não der o dízimo tudo, você vai ser uma pessoa que vai estar sendo condenada porque não deu tudo, está roubando, assim como eles também estão roubando hoje a consciência dos outros e metendo a mão nas coisas que os outros têm também, pedindo, mentindo, enganando. E é preciso, gente, dar um basta nisso. Parem com isso, vão ler a Bíblia, vão meditar nela, vão orar, vão vigiar para que vocês não caiam em tentação. Porque se vocês concordarem com esses homens, nas coisas que eles fazem de errado, para onde eles vão, vocês vão também. O mesmo buraco que ele caiu, vocês vão cair também. E naquele dia, se não mudar, vão tudo pro lago de fogo. Aí não vale a pena vocês estarem numa igreja concordando com o mal, com as coisas erradas. Vigiem, gente. E ore, leiam a Bíblia de vocês para vocês não serem enganados. Viu? Se você concordar com Deus no seu coração para dar dízimo, dê o dízimo. Viu? Mas de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração. E se você vive dentro da igreja, e se você não quer dar nada, se você nunca quer contribuir, também você é uma pessoa avarenta. E a Bíblia diz que os avarentos não entrarão no céu. Portanto, se você vive numa igreja, você ganha, você tem a obrigação de ajudar aquela igreja de uma maneira ou de outra, com dízimo, com oferta, com contribuição, seja lá de que maneira for. Você estando lá e ganhando, você tem que ajudar. Porque se você for uma pessoa avarenta, você nunca vai entrar no céu. Porque os avarentos não entram no céu. E quem é os avarentos? Os avarentos são aqueles que nunca quer dar nada para ninguém. Ele só quer para ele. Só quer para ele. Então, por causa disso, Labão, Davi mandou pedir comida, pão para ele. E ele se negou. E como ele se negou, Davi já tinha mandado 400 homens para ir lá matar Labão, matar tudo que tivesse lá. Já topou a mulher no meio do caminho, já com rancho, com pão, com tudo, nos 3 ou 4 jumentos, já levando, e pediu que Davi não matasse. Davi voltou, mas logo após isso, Deus mandou uma doença nele, e ele morreu. E Davi acabou casando com a esposa dele também. Então, gente, olhe, preste atenção nas coisas, para que você também não vá ser condenado negando alguma coisa de ajuda para a igreja. É obrigação de cada membro tirar uma porcentagem do seu ganho, aquilo que Deus colocar no seu coração. Agora, o que eu acho errado é que esses homens fazem hoje. Eles querem dízimo, querem oferta, bota envelope, pede cadeira, pede telha, pede cimento, pede voto. Isso é errado, gente.
Vocês não concordam com esses homens, porque se vocês concordarem, ovelhas do Senhor,